chegando aí. Oi. A Luciana já tá chegando aí, ó. Entrou. Vamos lá começar para aproveitar bem o tempo. Mais um episódio hoje, né? Mais uma convidada ilustre aqui no As Mulheres e a Morte, na nossa websérie. Oi, Ei! Oi, tudo... Luciana. E aí? Tudo bem, e você? Tudo bem? Hoje tá sem eco, que bom. Ah, Outro que dia, legal, eu vi que o último tava com eco, né? outro dia tava com eco, mas hoje, ainda bem que hoje tá tudo certinho aí. Ah, que legal. E E aí? aí? Vamos Vamos falar de Álvares de Azevedo? lá falar, começando. Vamos esperar só mais um pouquinho, as pessoas estão chegando aqui, ó. Trouxe Olá, aqui, ó, pra gente brindar o maneco. eu tô com caneco, sério. Vamos brindar o maneco. Serve, vamos brindar. Ao maneco. Aí já tem Ao bastante gente maneco. chegando aí. Que legal. O Arlindo já tá aí, ó. O Muso. Pois é, né? Ele não tem escapatória, ele tem que participar, né? Boa noite aí, todo mundo, pessoal chegando, ó. Legal. Aqui, ó, o pessoal Ela, tá falando aqui. Meu colar do chique. Álvares de Azevedo. Nossa, é chique demais. Dá um close depois dele no seu camafeu Já aí. que a gente não, já que a gente não sai de casa, a gente se arruma para fazer live. Ah, é lógico, ó. Eu tô usando minhas coisas só para anéis, tudo que eu gosto de usar, eu tô usando só para fazer live, brinco. Fazer o quê? Não é? Pois é. Pelo menos tem algum lugar que a gente pode usar Né? com as pessoas que a gente gosta aí, que conhece também, que não conhece também, pra gente conhecer gente nova. É, legal. Pessoal Vai ser entrando muito aí. legal. Tô ansiosa Pô, para falar. Fiz todo um roteirinho aqui, já tá tudo opa, e organizadinho aqui. dá pra gente aproveitar melhor o tempo com o roteirinho, né? É, já fiz tudo aqui, ó, um roteiro. Vamos ver se vai dar tempo de falar tudo, né? Ah, tudo nunca dá, Lu. Não vamos nem ter ilusão já, porque nunca Nem dá. adianta. É, pior que é. Vamos Não, mas tentar vai dar. falar, pelo menos falar uma boa parte, né? A Não, pessoa vai sim. chegando, a Vamos falar. Lê, beleza. A Vanessa já tá aí, ó. Legal. Ela tá linda mesmo, sempre tá linda. Mas pra falar do Álvaro, já, né? Aí. Felicidade, né? Então, eu tô aqui, até tava lendo, né, aqui o seu livro, que eu já li uma parte, mas hoje eu me detive mais, né? Deve estar aparecendo ao contrário aí. É, Eu fica tenho, espelhada, né? eu tenho esse por enquanto, né? Ela tá falando Aham. aqui do colar do Álvares, aqui tá fazendo sucesso. Uhum. É muito lindo mesmo. E a tatuagem, então, né? É, tem a tatuagem também, mas tá coberta aqui, não Tá dá pra ver coberta direito, lá. né? É, essa só ao vivo, né? É, tem um Ao manequim. vivo, ao vivo mesmo. A Ana chegou aí também. Bom, vamos começar então essa nossa quarta conversa aqui, né, no As Mulheres e a Morte. Sejam todos e Uhum. todas bem-vindos aí e bem-vindas. Nós estamos aí tem uma hora, né? A gente não costuma aumentar aqui, começar a live de novo e tal, porque senão aí Uhum. já vai, né? Nenhuma recomeçou, então vamos fazer igual um programa de TV, assim, tem horário para começar e terminar. E aí deixa aquele Não, vai gostinho dar. de quero mais, né? Lógico. Não, eu fiz um roteiro pra gente conseguir falar em uma hora. Fiz direitinho, assim, Certo? vamos ver se vai dar certo, né? Mas eu Perfeito, fiz aqui então. direitinho. E aí, então, eu vou mais deixar, já que você está com o roteirinho bonitinho, eu vou então deixar você seguir o roteirinho e aí eu vou olhando algumas perguntas aqui, né? Eu não costumo tirar os comentários, porque é legal o pessoal participar, né? Assim, perguntas, comentários, né? Já Uhum. tem um monte de fãs e fãs seus aí. É, eu vi, acabei de ler aqui. É. E aí, vamos lá então. Então, nós vamos falar mais Tá. de literatura, né? E morte. A morte É, não dá para desvincular, né? O tema morte de Álvares de Azevedo. Não é, tem é. como. Eu acho que a gente tem que começar falando sobre essa estética do romantismo, né? Principalmente porque eu acho que é o que mais
atrai principalmente o jovem, quando ele começa a estudar Álvares de Azevedo na escola, aquela coisa. Então ele se interessa muito por essa questão da morte, pela estética do cemitério, aquela coisa, principalmente o jovem, né, quando começa a descobrir, ele é atraído por essa coisa, né, por essa questão da morte. E o Álvares de Azevedo, eu acho que é o ícone, né? Ele é o que mais bem representa, né? Essa coisa do ultrarromantismo, que é como a gente chama a segunda fase do romantismo, né? Então você tem o romantismo brasileiro dividido em três fases, né? A primeira, a segunda, a terceira. E o Álvares é o do ultrarromantismo, que é a segunda fase, né? Que, na verdade, esse ultrarromantismo ele aconteceu mais em São Paulo. Porque até o romantismo acontece é mundial, né? Uma coisa que aconteceu não só na literatura, mas nas artes, em tudo, né? Só que na literatura especificamente, ele foi muito mais. Aconteceu com muito mais força, ele pegou, vamos dizer assim, né? Que ele pegou em São Paulo por causa da faculdade de Direito. Então, a faculdade tinha sido inaugurada recentemente, né? De 1827. O pai do Álvares estudou na faculdade, inclusive quando ele nasceu, né? Então a gente tem até umas histórias, umas lendas sobre o Álvares de Azevedo que são muito interessantes, são muito legais. Essa coisa do nascimento dele, né? Que todo mundo fala, nasceu na biblioteca da Faculdade de Direito. Não, não foi na biblioteca da Faculdade de Direito. Mas o pai dele estudava na faculdade quando ele nasceu ali do lado da Faculdade de Direito, né? Que foi na casa do avô materno dele. Então a mãe dele veio para a casa dos pais, estava grávida. E aí ele nasceu na biblioteca, sim, mas na biblioteca do avô materno, né? Que era o cômodo mais arejado da casa, né? Que era no primeiro andar, não precisava subir no térreo, né? Não precisava subir escada. Então a mãe arrumou ali para o filho nascer ali, né? Arrumou um quartinho ali, improvisou na biblioteca e aí ele nasceu numa biblioteca, mas não foi na biblioteca da Faculdade de Direito, né? Mas a faculdade tinha sido recém-inaugurada, não recém, mas tinha sido inaugurada há pouco tempo, né? E aí, como era a única, não a única, tinha a faculdade de Direito aqui em São Paulo e tinha em Olinda. Mas basicamente, o pessoal vinha para São Paulo. Então, todo mundo que tinha um pouco mais de dinheiro, que queria estudar direito, vinha estudar na faculdade aqui do Largo São Francisco, né? Não estudava ou ia para o Largo São Francisco ou ia para Olinda, porque teve um problema. Normalmente, antes da criação da faculdade, o pessoal ia estudar direito em Coimbra, né? Então, quem tinha mais dinheiro, quem era mais endinheirado, ia para Portugal, estudar lá em Portugal. E aí, Dom Pedro decidiu fazer uma faculdade aqui no Brasil. Falou, não, vamos fazer uma faculdade de direito aqui para o pessoal estudar a lei. E aí, fez em São Paulo, que foi a primeira, e alguns dias depois em Olinda. E aí, por conta desse foco, né, que era em São Paulo, os jovens vinham todos estudar em São Paulo. E aí criou essa coisa era como se fosse uma bolha de conhecimento, né? Um monte de gente, um monte de jovem, principalmente vindo de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Estudar aqui em São Paulo. E aí, imagina, aquele monte de gente estudando, aquele monte de jovem vindo de tudo quanto é lugar, com um monte de cultura, um caldeirão cultural. Naquela cidadezinha parada, né? Aquela cidadezinha parada, aquela cidadezinha, né? E aí eles vinham estudar direito em São Paulo, se juntavam e faziam a farra. Então, todos eles eram seguidores, de um jeito ou de outro, do Byron, de outros poetas também, de outros românticos também, mas basicamente dos românticos europeus, basicamente do Byron. Por quê? Porque o Byron tinha essa questão da estética, então era a estética da morte, era a questão, vamos tomar vinho numa taça feita de crânio, então vamos, né, aquela estética, aquela coisa que os adolescentes adoravam, então vamos compor poesia, vamos para o cemitério, passar a noite compondo versos e tal. Tomando vinho, compondo versos. Tomando vinho, compondo os poeminhas e tal, então era uma farra. E aí, assim,
óbvio que nessa efervescência, né, eles cometiam muitos excessos, então era muito beber, né, demais, fumar demais. Então tem toda essa estética do fumar, do beber, do Tem o vamos lance da passar a noite. tuberculose também, né? De ficar à Da noite lá no cemitério, tuberculose. nas ruas. Então, pois tem essa questão a Lígia que tem, né, no livro dela falar a escola de morrer cedo, né? Então, assim, É, todo mundo tinha que morrer cedo, então era uma estética, né? Era uma estética ultra romântica essa coisa do morrer cedo, né? Então, óbvio que o pessoal morria cedo, né? Porque primeiro assim, não era muito excesso, então não tinha, era muita doença, não tinha como tratar, não era uma coisa assim, né? Tão simples de se tratar, de cuidar. Então, eles acabavam morrendo muito cedo, muito jovens. E aí, a questão, vamos começar pelo assunto da morte, né? Que a gente comentou, até provocou durante a semana, né? Essa coisa da noite lenda da morte, né? que o Álvares tinha previsto a morte dele, então será? O que acontecia? Nesse universo, eles morriam cedo, não tinha muito como. Os jovens morriam, né? Os próprios irmãos do Álvares morreram muito jovens. Então, se você pegar o túmulo dele, que fica lá no Rio de Janeiro, e começar a ler assim, o fulano de tal morreu com 1 ano, morreu com 2, morreu com 3, morreu. Um irmão dele, que era estudante aqui da Faculdade de Direito lá de São Francisco, morreu com 19 anos. Ele morreu com 20. O irmão dele morreu com 19. Esse Então, aqui assim, que é o símbolo dele lá? esse é o túmulo dele, isso. Esse é o túmulo dele lá no Rio de É Janeiro, aquela no placa, né? São João Batista. Então tem todos esses nomes aí dos irmãos dele que morreram muito cedo. O pessoal morria cedo, não tinha muito como escapar disso, né? Mesmo a mortalidade infantil, né? Era comum. Era muito Exato, exato. Então, assim, o irmãozinho dele, por exemplo, quando ele era criança, morreu um bebê, não tinha nenhum ano. E Esse foi um aí impacto tremendo, né? Eu lembro que você falou naquela foi, palestra na Casa das Rosas bastante exato. sobre o impacto que causou a morte do irmãozinho, né? Era um bebezinho, né? Recém-nascido, Era um praticamente. bebê, era um Eu acho bebezinho. que ele tinha 4 ou 5 anos, né? O Ele Álvares. tinha, de 3 para 4 anos. E aí o irmãozinho morreu. Então, por conta de toda aquela pompa funerária que se fazia quando morria um anjinho, né, que era o bebê que quando morria, então tinha o enfeite do caixão, aquela coisa toda, a procissão, vestia de anjo e tal, e saía andando pela cidade inteira até chegar no cemitério. E o Álvares, que era criancinha, ficou com aquele impacto e queria ir lá ocupar o lugar do irmãozinho e tal. Então, essa foi talvez o primeiro grande impacto da morte na vida dele e que acabou sendo transposta para a literatura, né? Que é a ideia que a gente vai falar aqui hoje, que todas essas mortes que aconteciam na vida dele, de um jeito ou de outro, elas acabavam impactando a literatura. Então, esse talvez tenha sido o primeiro encontro dele com a morte, né? Que enquanto ele era criança, ele viu essa cena toda. E aí dizem que ele teve uma doença, que caiu doente e nunca mais se recuperou. E aí teve que ir para Esse uma mesmo escola, período aí. sempre foi fragilzinho, mais ou menos nessa época ele sempre caiu doente por causa da morte do irmão e tal. E aí sempre teve saúde frágil. E aí, quando ele começou a escrever poesia, essa talvez tenha sido a primeira morte que ele transpôs da realidade dele para a literatura, né? Que aí ele foi lá e É. escreveu o poema chamado Anjinho, que aí fala, não chorem que não morreu, que foi um anjinho do céu que um outro anjinho chamou. Então, é aquela coisa tentando apaziguar, tentando amainar a dor da mãe dele, porque ele amava demais a mãe dele, assim, ele tinha um sentimento imenso de amor pela mãe dele. Então, esse poema, ele é muito tocante, assim, né? Porque é ele tentando falar para a mãe dele não sofrer, não chorar, porque o irmãozinho era um anjinho e ele foi encontrar outros anjinhos no céu e tal. Então, é muito bonito esse poema. E essa talvez tenha sido a primeira transposição, né? Depois,
ele veio para São Paulo, ele nasceu em São Paulo, depois foi para o Rio, aí depois voltou para São Paulo para estudar. Então veio estudar na faculdade do Largo São Francisco. E aí, nessa de excesso e tal, o pessoal morria, os estudantes morriam. Então tinha um negócio que eles chamavam na faculdade que era a maldição dos quintonistas. Então era uma coisa assim, que toda vez que de alguma turma do quinto ano, sempre um estudante morria, né? Então tinha essa coisa a maldição do quintonista, que todo mundo sabia. E aí ele conhecia essa maldição, então em 1849 morreu um estudante do quinto ano, e em 1850 morreu um estudante do quinto ano, em 1851 morreu um estudante do quinto ano, e em 1852 morreu quem? O Álvares de Azevedo, o estudante do quinto ano. Então, o que acontece? Ele foi eleito pela turma, porque ele era, né, falava super bem, ele tinha uma retórica muito boa. Então, ele foi eleito como o orador oficial, o orador fúnebre oficial da turma dele. Então, da faculdade de Direito, quem é que vai fazer o discurso fúnebre oficial cada vez que um estudante morrer? O Álvares de Azevedo. Então, ele foi eleito. Hoje a gente tem acesso a alguns desses discursos fúnebres, são maravilhosos, assim, é uma coisa profunda, sabe? É um negócio, literariamente é muito bonito. Ele questiona a morte, questiona Deus, questiona por que ele tinha que morrer tão cedo, se ele tinha a vida inteira pela frente. Então, é muito bonito esses discursos fúnebres, né? É estranho a gente falar, né, que é bonito um discurso fúnebre, mas é bonito, literariamente. É muito bonito. Eu acho bonita. Ó, nós somos suspeita, vai. Então. Uma boa parte de quem tá vendo aqui é suspeito também. Ninguém vai achar estranho, né? Não tem problema. E aí, ele era o orador oficial, então ele fazia esses discursos fúnebres. Só que acho que essa coisa toda ia ficando nele, assim, ia ficando dentro dele, né? Ia ficando, ai meu Deus, né? Morreu um quintonista, depois morreu outro quintonista, depois morreu outro quintonista. Será que vou ser eu próximo? É aquela coisa aqui, né? Será que eu vou ser o próximo? Será que... Ai, meu Deus. E aí? Então diz a lenda, porque ele tinha mania de escrever na parede. Então ele escrevia na parede do quarto, escrevia os versos. Então, teve uma inspiração. Tô dormindo aqui, não vou levantar para escrever, procurar um papel para escrever um verso. Então diz que ele escrevia verso na parede, não só verso, né, não só poema, não só literatura, ele escrevia na parede. Mas dizem que quando ele morreu no Rio de Janeiro, né, nas férias. Então dizem que quando ele morreu lá, ele tinha um quartinho alugado aqui em São Paulo, né, que eles moravam em repúblicas e tal. Então quando o dono do quarto que ele estava alugando em São Paulo chamou alguém da família para vir em São Paulo pegar as coisas dele, né? Diz que ele teve que, o primo dele que veio para São Paulo buscar as coisas dele, diz que teve que pintar o quarto, porque o quarto estava com todas as paredes cobertas de pornografia. Então ele desenhava na parede, ele escrevia um monte de coisa na parede. Então ele tinha mania de tempo e fotografar todas as paredes. Já pensou? Nossa, já pensou? Então ele tinha essa mania de escrever na parede. Então dizem que quando ele veio, o primo dele veio para São Paulo buscar as coisas dele, né? Então pegou todos os escritos, tudo que chegou até a gente, tudo que ele produziu, e teve que pintar a parede porque estava cheio de coisa. E uma das coisas que estava escrita nessa parede era assim, 1851, fulano de tal. 1850, o Feliciano Coelho Duarte, né, que era um amigo dele. E fez uma lista, né? Que se suicidou e tal, vou falar um pouquinho da morte dele. Então, 1850, Feliciano Coelho Duarte. 1851, o nome do outro estudante que eu não lembro agora. 1852, pontinhos. Ali, depois daquela data, há de se escrever o meu nome.
Então ele escreveu assim que em 1850 morreu um, 51 morreu outro, 52 eu vou ser o próximo. Ele Que escreveu e coisa. deixou isso na parede do quarto. E Então nem foi dizem que ele. suicídio, hein? Então, não foi suicídio. Então dizem que ele previu a morte, né? Óbvio que, sei lá, pode ser, pode não É, ser. É o que eu sempre digo. A gente nunca vai saber o que é, o que não é. Porque por mais que a gente estude a vida e a obra, e pegue e tudo que ele deixou, então as cartas, é tudo produção. Então, assim, era tudo literatura. A gente não conviveu com a pessoa para saber, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Então muita gente me pergunta assim, mas ele é assim, ele era assado, ele fazia isso, ele fazia aquilo. A gente não sabe. A gente é. sabe o que chegou até a gente. A gente É, imagina, né? Supõe. a gente interpreta a literatura, interpreta as cartas, interpreta o que ele deixou, né? Interpreta as coisas A, que ele deixou com a gente. a partir É, disso a gente supõe alguma coisa, mas é só suposição, né? É, então assim, tem até alguns relatos, são muito poucos, mas tem alguns relatos de pessoas que conviveram com ele, né, que viveram, que estudaram tal, e eles, cada um deixa a sua impressão e a gente vai se baseando nisso para criar, né, na verdade, o que a gente cria é um imaginário, que a gente imagina como foi, É. como não foi, mas uma das outras, das mortes específicas que eu quero falar, que foi uma outra que foi transposta para a literatura dele, é essa, justamente a do Feliciano Coelho Duarte, que foi um amigo dele de faculdade, né, que foi um dos quintanistas. Então ele se matou, ele tomou veneno em 1850. E dizem que é porque ele estava apaixonado por uma moça, era até uma moça meio frívola. Tem uma série de fofoca, né? Essas fofocas É. literárias, elas são muito interessantes, né? Ah, Então então, esse uma amigo maravilha. dele, é, então esse amigo dele, ele se matou porque ele se apaixonou por uma moça, a Laurinha e tal, e ela não gostava dele, ou ela fazia ele de bobo e tal. E aí ele, desiludido, estava no quinto ano da faculdade. E assim, isso é muito. Acontece até hoje. Não vem falar assim, poxa, os românticos se matavam naquela época, né? Não, porque eu trabalhava numa faculdade, não onde eu trabalho hoje, mas eu trabalhava numa outra faculdade, e um cara no último ano pulou da janela do banheiro. Pois Então, assim, é. eles ainda se matam, sabe? Isso faz pouquíssimo tempo, assim. Eles ainda se matam. A gente nunca vai entender o que leva uma pessoa a pôr fim à própria vida, a acabar o desespero, assim, o que está na cabeça da pessoa, está na cabeça da pessoa, não tem como saber. E o que nos resta, que é até o tema do nosso outro livro, né, que é o livro do Ian Curtis, que está aqui, que eu peguei também, Ah, deixei sim. tudo separadinho aqui, que é Olá. tema desse nosso livro aqui, que é o Ian Curtis que se suicidou. E assim, com 23 anos, então o que nos resta desse tipo de coisa é imaginar, poxa, o que será que fez com que esse cara é, chegasse assim ao limite, né, de se matar? É o que o Camus fala, é o absurdo do suicídio, né? É um absurdo. Para É. quem fica é um absurdo, mas você não sabe o que passa pela cabeça da pessoa. A pessoa olhou para frente, não viu solução, não vou me matar, não tem o que fazer. Então, A o que Leilani o está Álvares perguntando se era quinto ano. Era quinto ano também, a maldição dos quintanistas, né? quinto ano, a maldição dos quintanistas, Aí a Lê estava falando aqui, a Alessandra, tadinha das moças, sempre frívolas quando não Né? correspondem às investidas. E a gente ainda vai falar das mulheres na obra do Álvares de Azevedo. Calma. Então, assim, o Feliciano, eu não tô nem lendo os comentários, tá? Eu tô Ah, sim, empolgada é. aqui. Eu tô dando, Se nem tiver uma preciso, coisa. eu vou lendo aqui. Vai lendo aí, qualquer coisa você me para, me interrompe, tá? Porque você sabe que quando eu começo a falar do Álvares, eu não paro Ah, é mais, uma né? maravilha. Então, aí o Feliciano se matou, e aí o Álvares ficou muito tocado. Ele fez um discurso belíssimo para a cerimônia fúnebre, né, do enterro do Feliciano. Ele fez o discurso e tal. Ele fez depois um poema. Então, muito legal, assim, é muito legal, né? Que horror isso.
Mas literariamente belo. literariamente legal, né? Literariamente belo. E aí, ele ficou com aquela coisa, né? Então, essa foi uma outra morte da vida dele, da realidade dele, que ele transpôs para a literatura. Então, assim, tem alguns estudos que ele analisa poema, por exemplo, de George Sand sobre suicida. Então, essa coisa com suicida, essa morte do amigo dele ficou ecoando, né? Então, o que ele fez? E como a do irmãozinho ecoou de uma forma, a do amigo ecoou também em outro nível, né? Também, de outra forma, mas não deixou de tocar de alguma maneira, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou essas situações e transpôs para a literatura. Então, na literatura do Álvares, em alguns poemas, você consegue encontrar como se fosse reprodução desse suicídio. Então, do amigo dele, né? Então, no Conde Lopo aparece um suicídio, só que aí o cara se joga no mar, então é um suicídio um pouco diferente, mas tem toda uma reflexão sobre o suicídio nessa obra, que é o Conde Lopo, que vem falar dessa questão do suicídio no mar e tal, que é uma coisa totalmente byroniana, né, que vem do Lord Byron, que era a inspiração não só do Álvares de Azevedo, mas de todos os românticos que estudavam em São Paulo, né? Tem até o pessoal falava, todo mundo que vinha estudar em São Paulo quer ser Byron, né? Aquela coisa, mamãe quero ser Byron. A coisa da capa, né? A capa, né? O visual, o corte de cabelo e tal. Então todo mundo queria ser o Byron e seguia a estética, né? Era pop. Então seguia essa estética. E o Álvares de Azevedo não ia fazer diferente, obviamente. Ele também seguia essa estética. Então ele tem essa questão do suicídio no Conde Lopo, mas especificamente na obra Macário, que é uma obra muito próxima à vida dele, apesar, assim, há uma controvérsia, porque no Macário, teoricamente, ele estaria representando a São Paulo. Então, Antônio Cândido tem um texto que fala que é uma das primeiras representação literária da cidade de São Paulo. Até então, ninguém tinha colocado a cidade de São Paulo na literatura. Então, o Álvares de Azevedo foi lá e colocou a cidade de São Paulo na literatura. Então, o Macário, apesar de ser uma coisa Fausto, né? É o estudante que encontra e faz um pacto com Satã. Eles andam pelas ruas da cidade, então ele dá muitas dicas, porque a cidade do Macário é muito próxima à cidade de São Paulo daquela época. Mas o Álvares não fala São Paulo em nenhum momento. Em nenhum momento do livro ele fala cidade de São Paulo. Só que o Satã, em um determinado momento, fala assim, a cidade tem nome de santo. Então é uma dica, né? Uma dica Satã de que... fala o nome, praticamente fala o nome. Praticamente fala. Mas nessa obra especificamente, que é uma coisa antagônica. Então você tem lá o estudante, porque o personagem, o Macário, o personagem principal, é um estudante de 20 anos que anda pelas ruas, assim, procurando Satã, né? Procurando sarna para se coçar, e ele encontra Satã. Então eles vão, bebem e fumam e andam pela cidade. E eles filosofam, então é um livro bastante filosófico, eles filosofam sobre uma série de coisas. Só que aí tem toda uma questão de, ele tá dormindo, ele tá sonhando, ele tá acordado, porque em determinado momento ele acorda, aí fala, nossa, foi um sonho, não era verdade e tal, mas aí ele acha os cascos, né, as pegadas de Satã no quarto dele, então era sonho ou não era sonho? Mas aí... É muito legal, é incrível. E aí você tem a segunda parte. Então, na segunda parte da peça, que seria uma peça, né? Ele é um debate filosófico entre o Macário e o Penseroso. Então, o Penseroso é como se fosse o oposto, né? Então, ele é cínico, ele não acredita em nada, tal. O Penseroso não. O Penseroso é o apaixonado, o Penseroso é o amoroso, faz poema e tal. E o que acontece? Em determinado momento do livro, o Penseroso se mata. Só que ele se mata igualzinho o Feliciano. Então, ele se mata porque a mulher dele, não é que ela não gosta dele. Ele vai até ela e fala, eu vou morrer. Ela fala, não, mas a gente vai casar. Por que você vai se matar? Você vai morrer e tal. Ele fala, não, eu vou morrer porque você não corresponde ao meu amor. E não sei o que, é um drama.
romântico, ultra romântico. E aí ele praticamente descreve a morte do Feliciano. Então Entendi. ele pega esse personagem apaixonado, romântico, que gosta de escrever poesia, uma alma sensível, e ele acredita que a mulher pela qual ele está apaixonado não gosta dele, e ele vai lá e se mata. Então, como ele se mata? Ele toma veneno e ele sai pelas ruas andando. Ai, eu tô morrendo. Ele encontra um médico, o médico fala: vem cá que eu vou te ajudar. Ele fala: não, eu quero morrer e tal. Então, ele coloca essa morte do Feliciano, o amigo dele, praticamente no penseroso. Então, Entendi. é a Transpõe segunda nessa. morte. Ele transpõe da vida real para literatura. Então, é uma outra morte que ele transpõe da vida real para a literatura dele. Né? E é muito interessante você estudar tudo isso, porque você começa a ver, assim, principalmente quando você estuda vida e obra, você começa a encontrar o eco de uma coisa na outra. E aí você começa a filosofar, obviamente, pensando assim, poxa, mas a gente, quem produz literatura principalmente, claro que cria muita coisa, mas apesar dessa criação literária, a gente carrega muita coisa da nossa vida Com para a certeza. literatura. Não tem como escapar disso, né? Então é a transposição da vida para a obra, né? Claro Acho que isso que, é assim, muito legal também, né? Porque você acaba criando uma certa intimidade com o autor, né? Independente é, de tempo, de distância, de espaço físico, até que fala aqui, né, no livro aqui que vocês são amigos, né? Eu considero ser amiga do Álvaro de Azevedo íntima, né? eu estudo tanto, assim, eu leio tanto, assim, e é A gente engraçado porque fica, né? Não adianta. o mais engraçado é isso, é que cada vez que eu leio, eu interpreto de uma maneira. Então, assim, eu tava lendo umas coisas para discussão, né? E eu tô fazendo algumas outras coisas, tem uns outros projetos em andamento, e aí eu fico assim, cada vez que eu leio, eu interpreto de uma maneira diferente. Então, Esse por exemplo, eu tô lendo alguns poemas para fazer uma interpretação, né? Para tentar destrinchar, assim, sabe? Mergulhar mais profundamente em alguns aspectos específicos. E aí eu tô lendo algumas coisas tal. E aí eu vou entrar agora nessa parte da morte. Não vou separar muito, mas assim, a morte como punição e a morte como libertação, tá? uhum. Por quê? Em alguns poemas, vamos começar falando assim, tem um negócio que eles chamam de amor romântico, então é a representação do amor no romantismo. Então a representação do amor no romantismo é o amor, tem aquela coisa, o amor, água com açúcar, o amor apaixonado, o poético e tal, mas é o amor pelo amor e não necessariamente pela pessoa. Então é você estar apaixonado pelo sentimento de estar apaixonado. O sentimento de amar a pessoa. Não necessariamente a pessoa não tem importância. Mas Não o importa. estar apaixonado O que você. é um outro O objeto não detalhe. importa. O que importa é sentir. É detalhe. Por quê? Porque o sentir é que vai trazer essa questão de produzir. Então, a produção poética, ela só acontece se eu estiver apaixonado. Então, eu preciso amar loucamente para Feito um conseguir combustível, produzir. não? Um É o combustível. como se, então, esse amor romântico que faz com que eles produzam, né, essa poesia toda, essa coisa linda, maravilhosa. Então, o que acontece? É o amor romântico, né? Então, o amor romântico é o amar o amor. E aí, o Álvares, ele deixou muita coisa ensaiada, mas a gente nunca vai saber o que ele ia publicar. Ele queria porque queria publicar, ele queria ser famoso, então em vários poemas dele a gente encontra assim, meu sonho de glória, sabe, se ele queria os louros, tal. E até que teve, de certa maneira, porque ele foi eleito o muso fúnebre, né, da faculdade, então ele É, criava os discursos e tal. Mas ele queria ser grande, né? Ele queria ser Shakespeare, no mínimo, né? Não deu tempo Byron. para fazer o quê, né? Byron, né? Mas ele morreu antes. Paciência.
mas umas coisas ensaiadas. Então ele deixou algumas coisas organizadas, e o que a gente tem de mais próximo que ele deixou organizado foi o Lira dos 20 Anos, né, que é o único livro de poema que ele deixou mais ou menos organizado, mas ele tinha uma coisa assim de produzir teorias, né, ele escrevia bastante teoria, estudo, e as teorias dele ficavam nos prefácios dos livros. Então a gente tem teorias muito interessantes no prefácio do Conde Lopo, tem o prefácio do Macário e o prefácio da Lira dos 20 Anos. Então, na segunda parte do prefácio da Lira dos 20 Anos, que deveria ter apenas 2 partes e não 3. Hoje, quando a gente compra o livro, ele vem dividido em 3 partes, porque assim, uma parte era uma coisa, outra parte era outra coisa, e aí depois eles pegaram todos os poemas que não estavam organizados na primeira e na segunda parte, colocou lá, fez um puxadinho e fez uma terceira parte, né? Que é o que a gente tem hoje na maioria dos livros de Lira dos 20 Anos que você compra e tá lá, né? Mas ainda não era bem né? assim. Não era bem assim Pelo que ele menos queria. Ele queria. Pelo menos chegou até a gente, né? Sim, nossa, ainda bem que o pessoal publicou, né? Mas ele queria 2 partes. E aí, na segunda parte, ele tem uma teoria. Então, essa teoria é a teoria da binomia. Então, que seria assim, essa binomia são as duas, como se fossem as 2 faces da mesma moeda, né? Então, você tem 2 faces de uma moeda. Uma é o lírico, é o romântico, é o amoroso, e a outra é o sarcástico, é o irônico, né? Então ele fez uma teoria mais ou menos assim. Então, a partir dessa teoria que ele deixou na Lira dos 20 Anos, a gente consegue analisar um pouco o papel da mulher. Então a gente tem assim, a mulher na maioria dos poemas do Álvares de Azevedo é a mulher ideal. Então, o que é a mulher ideal? A mulher ideal é aquela que eu criei na minha imaginação para eu me apaixonar por ela, porque eu preciso estar apaixonado, porque eu preciso amar o amor, então eu preciso produzir um poema com base nisso. Então, aquela mulher ideal é uma mulher que não existe, obviamente, né? É idealizada, então é um ser angelical. E aí, em boa parte da poesia do Álvares de Azevedo, você tem ela tá dormindo, ela tá sonhando, é a noite, é diáfana, o véu, nas ondas do mar, toda a estética, é aquela né? coisa, toda uma estética, assim, é sempre à noite, né? Os poemas sempre se passam à noite, a lua, o luar, o mar, as ondas, a praia, então é aquela coisa estética toda. E a mulher ideal, ela tá sempre ali, né? Ela tá sempre a pálida, né? A pálida, a luz da sombra e tal. Então, é a estética, é o ideal. Então, essa mulher, ela é quase desaparecendo, né? Meio... quase desaparecendo, ela é fantasmagórica. Então, você não consegue alcançar. É uma mulher inalcançável. Então, por que essa mulher é tão inalcançável? Ela é quase divina, ela é quase angelical. Porque é preciso sofrer, né? Essa é a estética do romantismo. E atingir, ela não faz mais sentido, né? Eu preciso amar uma mulher impossível e ela não vai corresponder meu amor. E aí eu preciso continuar amando. Eu vou continuar apaixonado. Continuar amando, continuar apaixonado, continuar. Então, ela é um ser distante, né? Porque ela é divina, diáfana, angelical. Então, todas as mulheres na obra do Álvares, todas não, né? Quase todas, elas aparecem desse jeito. Por que elas aparecem desse jeito? Porque como eu faço para me aproximar dessa mulher? Eu preciso morrer. Se eu não morrer e virar fantasma, eu não alcanço essa mulher. Então, a única forma de eu alcançar essa mulher ideal, essa mulher fantasmagórica, essa mulher que está tão distante de mim, é morrendo. Então, eu morro, viro fantasma, os dois despojados desse corpo, nós conseguimos unir nossas almas diáfanas e ser felizes para sempre. Fora então, desse mundo e tal, né? Aquela coisa toda do... Então, a morte, na verdade, ela é o caminho para alcançar essa mulher. Então, é sempre
como é que eu faço para me aproximar dessa mulher que é tão distante de mim? Ah, eu morro. Então, o tempo todo, na poesia do Álvares de Azevedo, você vai encontrar essa coisa, amor e morte, por conta dessa... A morte, né? O caminho para eu alcançar essa mulher, que é É. tão distante. Então, é sempre o amor e a morte. Como ele não Em tá aí, algumas... não voltou para falar se deu certo. Não é? É que tem um comentário aqui da Alessandra que eu tenho que falar, que o povo tá até falou que a mulher dormindo não discute a relação e não quebra o ideal de perfeição. Ela falou brincadeira. Pois é, né? Pode ser Por isso que ela também. é Ela vai sempre ser perfeita, né? sempre. E aí a gente tem assim uma série de imagens, né, na obra do Álvares que vem que tem essa mulher e tal. Mas em algumas outras obras, não necessariamente poéticas, mas não necessariamente poéticas, a gente tem o oposto, né? Então a mulher para o Álvares de Azevedo é basicamente ou a santa ou a prostituta, que é a questão do amor. Esse amor, né, o amor romântico, ou o amor Uhum. carnal. Então, o amor carnal é o sexo. Então, o sexo aparece de algumas maneiras, assim, em alguns poemas disfarçados, né? Porque tem que disfarçar. É. E aí aparece disfarçado e a mulher, a prostituta, na verdade, ela apareceria como a punição. Então, a punição seria por conta, provavelmente, de um ideal religioso, né? Então, a religião era muito forte naquela época, o pessoal tinha muita igreja, né? Toda hora, uma É. igreja, uma Muita procissão, irmandade né? e tal. E aí, então, e eles eram muito, levavam muito a sério essa questão da religião, né? Então, e óbvio que pensando numa cidade como São Paulo, que como era São Paulo daquela época, um monte de jovem, sem pai, sem mãe, sem responsabilidade, só tinha que estudar, pegar um diploma, pôr embaixo do braço e ir para casa, formado, advogado e tal. Mas tinha prostituição, prostituição é prostituição desde sempre, né? Então tinha a rua das É. prostitutas e tal. E você acha que o pessoal não ia lá frequentar os alunos, estudantes da faculdade? Imagina, ia, frequentava, que fazia festa, né? Mas, em algumas obras, por exemplo, Noite na Taverna. Não Oi? tinha lá grandes coisas para fazer aqui em São Paulo naquela época, né? Não, a diversão era ir no cemitério, ir na missa, ou no bar, né? Na taverna, ou no prostíbulo, né? Fazer o quê? Não tinha muito o que fazer. De vez em quando rolar alguma traquinagem pela cidade e pronto, né? Diz que eles roubavam galinha, que eles faziam se vestiam peruada, né? Por conta disso. Exato, sobreviveu até de peruada. Se vestia de hoje. fantasma, assustava o pessoal. Então tinha umas traquinagens assim que eles Sempre estavam faziam. rolando Como alguma todo coisa, né? Pra dar uma agitada na cidade, era muito, muito, muito monótona, né? Até o imagina. Miller fez uma pergunta aqui, eu não sei se você vai abordar, mas já vou até falar, se não esqueço. Ele perguntou aqui, é uma curiosidade minha também, né? Por que ele assinava? Se tinha algum motivo específico para ele assinar não como Álvares de Azevedo as cartas, né? Ou se Álvares de Azevedo ele considerava um nome artístico, não sei. Ele assinava Manuel. Não, na verdade. É que eu acho que, na verdade, era uma coisa vinda, eu acho, de fora. Porque quando ele estava em família, ele era chamado por Maneco, né? Que era o apelido dele. Todo mundo chamava ele de Maneco. Ou Manuel. Então, assim, em família, para amigos, ele assinava como Manuel. Mas Álvares de Azevedo como acontece lá fora, né? Então todo mundo conhece pelo sobrenome, não pelo nome, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém chama ninguém pelo primeiro nome, é sempre pelo sobrenome, pelo nome da família, que é o mais que o nome da família é o mais importante, né? Então eu acho que como na época a gente vivia aqui os costumes europeus, né? Então era tudo importado.
né, tinha a identidade não estava desenvolvida ainda, não estava criada, então a gente trazia de fora. Então provavelmente vinha essa coisa do sobrenome como mais importante. Mas se você for analisar, dessa época, todos os escritores são conhecidos pelo sobrenome. Então, assim, Guimarães, não é o primeiro nome dele. Aureliano Lessa, não é o primeiro, nenhum deles usa o primeiro nome. Machado de Assis, não é o primeiro nome, é sempre o sobrenome, os dois últimos nomes. Porque o pessoal tinha nome comprido, né? E aí dava para usar os dois últimos nomes, e aí falar, não, vamos colocar os dois últimos nomes aqui, né? Mas acho que isso era uma coisa mesmo, um costume importado que acabou pegando, e aí todos os escritores, todos os autores dessa época são conhecidos pelos os dois últimos nomes. Ninguém usa os primeiros nomes, né? E aí, assim, eu queria entrar agora numa parte principalmente desse amor mais carnal, essa coisa do sexo, que também aparece principalmente no Noite na Taverna. Então, Sim. Noite na Taverna é um livro pesado, entre aspas, né? É um livro que traz muito essa questão da morte, só que é a morte como punição. Então, você pode ter, são 7 pessoas. Tem uma teoria que diz o seguinte, que o Macário é a primeira parte, então seria uma peça que ele criou, né? Porque ela é toda dialogada e tal. Então, Macário seria o Macário encontrando Satã, caminhando por São Paulo, fazendo, né, um passeio tétrico, né, um passeio lúgubre pelas ruas da cidade. Satã fazendo um bico de guia de turismo, né? Tem umas amigas guia de turismo aqui, o Satanás estava trabalhando de guia de turismo. Exatamente. Fazendo um tour no Triângulo Histórico com Álvares. Exatamente. E aí eles vão, caminham, e no final do Macário, eles chegam em um lugar e ele fala assim, cala-te, vamos olhar pela janela e tal, e eles olham pela janela, e aí o Macário fala, mas o que é aquilo? É uma sala fumacenta, e tem uns caras sentados em volta da mesa, contando história. E ele fala, vamos ouvir. E aí, teoricamente, essa seria a deixa para entrar no Noite na Taverna. Então, os dois estariam conectados à taverna, seria o que eles estão olhando pela janela. Noite na Taverna é o pessoal sentadinho em volta da mesa contando história. Uma história mais cabeluda do que a outra. Né? Uma história mais cavernosa do que a outra. Então, tudo, tem tudo. Tem tudo que você pode imaginar ali tem. O que ele desenhava e escrevia na parede de picante, ele colocou no Noite na Taverna. Ele colocou no Noite na Taverna, bem por aí. E aí, o que acontece? Seria essa questão da punição. Então, sempre vai ter tragédia, sempre vai ter morte, sempre vai ter... Seria a punição do amor carnal ou a punição do sexo, porque o Noite na Taverna é muito sexual, muito sensual, né? Então sempre tem ali uma cena, outra, tal, o cara vai lá e pega o cadáver, então tem aquela coisa toda no Noite na Taverna, né? Microfilia, tem de tudo lá. Tem tudo. E aí, seria mas no final eles morrem, né? Todo mundo morre. Então seria a punição do amor carnal. Então você tem a morte como punição. Então, assim, pensando no amor romântico, você tem o amor pelo sentimento, você tem o amor divino, aquela coisa, o que faz com que eu alcance a minha mulher ideal. Então a morte vai me colocar próximo daquele ser e eu vou me juntar a ela e seremos felizes para sempre. Se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir conter os meus ímpetos juvenis, então eu vou lá para o lupanário e aí eu vou encontrar uma prostituta e aí eu vou me deitar com ela. No Macário tem uma teoria ótima que fica Macário e Satã debatendo o que é o amor e o que é o sexo. Então, assim, pensa que no século XIX, numa cidade como São Paulo, que era uma vila, assim... Qualquer coisinha escandalizava o pessoal. Ele estava discutindo amor e sexo num livro, na literatura. E aí, é incrível. E aí, o que acontece? Ele começa
a diferenciar o que é o amor e o que é o sexo. Então ele fala, né, do sexo e tal. E se você pegar na obra do Álvares de Azevedo, quando aparece somente o sexo, sem o sentimento, sem o amor carnal, ele morre. Então, o cara vai automaticamente, ou o cara vai morrer, ou a mulher vai morrer. Se você pegar o Noite na Taverna, quase todo mundo morre. Todo mundo morre, no final. É. Então, é a morte como punição. Então, você tem... O amor não é puro, então ele deve ser punido. Porque ele não é um amor. E como que eu vou punir? Eu vou punir com a morte. Então, o personagem vai morrer. Oi? 10 minutos, 10 minutos. Não, eu já tô... Consegui. Eu tenho um caderno cheio de post-it aqui, ó. Vou mostrar pra você. Todos Opa, os post-its é que que eu tem anotei. gente aqui pedindo para você declamar um poema dele até o final ainda. Vou fazer isso. E mostrar um livro aqui, a edição da Obras Completas dele, que é uma edição bonita. Perguntaram aqui sobre a edição. Ai, meu Deus, não sei onde eu coloquei. Eu coloquei em algum lugar aqui, mas eu não sei onde tá a obra completa dele. Ah, depois você tira uma foto e eu posto durante Tá. a semana. Tá, eu sei que eu tinha separado, eu ainda falei, vou deixar a edição completa, que eu tenho certeza que alguém vai pedir, mas não sei onde eu coloquei. Tá aqui, em algum lugar. Tudo bem. Depois você manda uma foto. Vamos aproveitar os 9 A minutos. edição completa é uma edição que ninguém vai conseguir achar, porque no estante virtual tá... A última vez que eu olhei tava R$800. Então é um negócio muito difícil. Essa edição aqui, ó, tá? Que tem no estante virtual e tem poesias completas. Então aqui não é completo. Esse livro é de 1857. Não é difícil de achar. E tem... Sério? Assim, é fácil, você consegue achar no estante virtual. Claro que não é completo, nenhum completa 100%. Falta um poema aqui, um poema ali, um poema aqui, um poema ali. Mas tem. E esse aqui, ele é fácil de achar. Então, esse aqui eu deixei aqui. É só procurar Poesias Completas, de Álvares de Azevedo. Ele é de 1857, organizado por um cara incrível, que é o Péricles Eugênio da Silva Ramos. E ele foi um cara que encontrou alguns poemas perdidos, que ninguém nunca tinha publicado na Biblioteca Nacional. E ele publicou numa outra edição que saiu bem depois desse aqui. Ele já tinha morrido, inclusive. Ah, tá aqui, ó, o livro, obra completa. Opa, olha lá. Aqui, ó. Aqui, eu olhei ali, eu vi. Aqui, ó. Esse aqui é um tijolão. Olha o tijolão. Esse aqui tá comigo há bastante tempo. E esse aqui é obra completa, porque aqui tem poesia, aqui tem prosa, cartas, discursos fúnebres, aqui tem tudo. Aquele, mas né? esse livro, esse aqui é muito difícil de achar. Tá? Mas... Proust Brasil está falando 1957, se é o livro, ou 1857? 1957. 1957. 1957, esse aqui, ó. Esse aí, é fácil, né, de achar, você falou. Esse dá para achar no estante virtual. Quer dizer, eu não sei se ainda tem, mas o Arlindo conseguiu comprar, né? Porque o Arlindo falou, eu não tenho nenhuma edição do Obras de Azevedo com obras completas, eu vou procurar no estante virtual. Aí o Arlindo conseguiu comprar. Então, eu vou pegar aqui, ó, um trecho que fala um pouquinho sobre essa questão da morte, tá? Que Perfeito. Junta um pouquinho essas duas coisas. Então, é a morte como libertação e a morte como punição. Então, junta um pouquinho dessas duas coisas, tá? É um dos sonetos mais famosos dele. Chama-se Pálida à luz da lâmpada sombria. Pálida à luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a vir do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens de alvorada. Era um anjo que em sonhos, era um anjo entre nuvens de alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia.
era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no valando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites velei chorando, por ti nos sonhos morrer sorrindo. Então, assim, eu estava fazendo uma análise desse poema, a gente consegue fazer, assim, encontrar um monte de coisa escondida que é incrível, você lê, começa... Então, por exemplo, por que ele fala lá no comecinho, assim, ó, era uma pálida, era a donzela, era um anjo, era essa coisa, como a lua por noite embalsamada. Por que ele escolheu esse verbo, embalsamada? Não tem nenhuma outra forma de interpretar isso que não seja morte. Embalsamar é morte. E aí, entre as nuvens do amor, ela dormia. Então, ela tá morta ou ela tá dormindo? E aí você começa, né? Ele fica na dúvida, né? Você não consegue. E aí, ele fala, tem uma parte que fala das flores, pela maré, as águas, nas águas, um anjo entre nuvens de alvorada, leito de flores reclinada. O que é sobre o leito de flores reclinado? Quando você morre, você está reclinado num caixão cheio de flor em volta. Então, essa mulher está viva ou ela está morta? Então, é uma coisa, muito legal de você começar. Mesmo sem falar nenhum momento, né? Diretamente falava. E aí, assim, você tem essa questão, que é o amor ideal, a mulher ideal, ela é a diáfana, ela tá lá, ela tá super distante dele e tal. De repente, formas nuas no leito resvalando. Então, que formas nuas são essas? E aí ela começa a virar real, né? Porque aí ela se move, negros olhos, as pálpebras abrindo. Então, o olho dela abre. Ela tava dormindo, sei lá. Ela abre o olho, ressuscitou, ficou real. E aí vem essa coisa da realidade e tal. E quando ela abre o olho, ela pega ele desejando, porque ela tá nua e ele tá lá olhando, é um voyeur. E aí você tem, num outro poema, tem uma outra coisa que você consegue trazer essa questão da petit mort. O que é morte? É a sensação que você tem após o orgasmo. É a pequena morte. É a pequena morte. Então você pequena morte é usado, o francês usa muito, né, esse termo. E nessa época, o francês era o auge. Não era como a gente tem hoje do inglês, era o francês. Esse poema é sensacional. Não, todos. Você começa a ler, assim, começa a destrinchar, você começa a encontrar umas coisas, é muito legal. E aí, no fim, o que acontece? Ela começa a rir do eu lírico, né? Ela começa a rir do poeta. Né? Por quê? Porque ela pegou ele no flagra, porque ela pegou as formas nuas dela, e aí ele pede para ela, não te rias, não ri de mim, por favor. Por quê? Porque eu velei as noites chorando por você. Eu choro toda noite por sua causa. E aí vem uma coisa que eu adoro esse verso, é maravilhoso, que é como se fosse uma jura de amor eterno por meio da morte. Que ele fala, por ti as noites velei chorando, chorei por você esse tempo todo, mas por ti nos sonhos morrerei sorrindo. Então, assim, por sua causa eu morro, mas eu morro feliz. Eu vou rir, vou ficar felizão de estar morto desde que eu consiga encontrar você no sonho. Então, onde é que eles conseguem realizar esse amor, que é um amor, sabe assim, impossível, na morte? Então, eu morro feliz. Se for para te encontrar. Eu acho lindo esse poema, mas eu sou suspeita. Demais. Esse poema é demais. Tem menos de um minuto. O pessoal tá pedindo mais 1 hora aqui, ó. A gente não costuma, né, fazer mais 1 hora, né? Não, eu acho que, assim, eu consegui fazer tudo que eu coloquei aqui no meu caderno, nos meus post-its, eu consegui passar. Então eu queria falar sobre... Você topa fazer mais uma mas não hoje, na próxima temporada? Não, claro. Ah, então fechou. Claro. Então, ó, vai acabar agora. Vamos então na próxima temporada do As Mulheres e a Morte, a gente